Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. O presidente do TJRS acompanha a entrega do projeto da LDO na Assembleia Legislativa. Retomada gradual do expediente presencial e atendimento ao público externo nos prédios do TJ. Encontros do grupo de mediação da volta às aulas. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. No último dia 14, a Assembleia Legislativa recebeu do Governo do Estado o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. O documento contém o acordo celebrado entre os poderes e os órgãos autônomos do Estado, que prevê o contingenciamento financeiro de parte do reajuste concedido para o próximo ano. O documento foi protocolado pelo governador Eduardo Leite, na presença de chefes de poderes e instituições autônomas. Pelo segundo ano consecutivo, o consenso convergiu para um ajuste sustentável que busca priorizar o interesse público e driblar a crise econômica e fiscal que atinge o estado do Rio Grande do Sul. O novo acordo prevê o contingenciamento de mais de 142 milhões de reais sobre a dotação autorizada. Como aconteceu o ano passado, novamente as autoridades representativas de poder e instituições autônomas chegaram a um consenso acerca do orçamento do Estado. Os repasses foram fixados em percentuais adequados ao período inflacionário. E houve um acerto, mais uma vez, histórico acerca dessas necessidades de haver, inclusive, contingenciamento no que concerne ao repasse de duodécimos, porque a situação do Estado ainda é complexa, já sempre tem sido nos últimos anos, mas agora agravada de uma forma muito severa pela pandemia. Ficou definido que será formado um grupo técnico que irá acompanhar a execução orçamentária e estudará as possibilidades de descontingenciamento, de acordo com a evolução das receitas do Estado. A equipe também terá a atribuição de sugerir alternativas para as alterações internas orçamentárias, buscando a autonomia entre os poderes e instituições. É preciso monitorar esse cenário de avanço na economia fiscal, principalmente, para que os poderes possam se adequar, até para um eventual descontingenciamento, se for o caso da economia apresentar um superávit. Para 2022, o orçamento dos poderes e instituições autônomas do Estado terá correção de 3,75%. Com o acordo, o valor do repasse aos órgãos terá o acréscimo de 222 milhões de reais. Será concedido um reajuste de 1,35% e cada poder e instituição fica encarregada de contingenciar inicialmente o equivalente a 2,4% do seu orçamento. Realizamos reuniões com os demais representantes de poderes e instituições, junto aos representantes da Secretaria da Fazenda. À medida que os debates no ambiente técnico evoluíram, realizamos reuniões internas para, ao fim e ao cabo de todo esse debate, análise e discussão, presenciarmos na sexta-feira, no dia 14, um dia antes do término do prazo constitucionalmente previsto para a apresentação do projeto de lei à Assembleia Legislativa, a perfectibilização de mais um acordo histórico, a exemplo do ocorrido em 2020, quando poderes e instituições convergiram sobre a temática, encaminhando em conjunto esse projeto de lei tão importante para as instituições públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Para o presidente do Judiciário, desembargador Voltaire de Lima Moraes, o momento é bastante significativo e destaca o elevado relacionamento institucional.
A cerimônia foi encerrada com o discurso do chefe do parlamento, deputado Gabriel Souza. Ele lembrou o socorro emergencial enviado com recursos dos orçamentos dos poderes em 2020, num total de 70 milhões de reais, que beneficiou 258 hospitais do estado para fazer frente à pandemia de coronavírus. O judiciário conseguiu preservar o seu crescimento orçamentário, o que é absolutamente importante para que nós consigamos fazer frente às nossas necessidades, principalmente com o pessoal. Haverá no ano que vem, provavelmente, um aumento significativo em gasto com o pessoal, haja vista que este ano tivemos uma série de restrições, inclusive em contratação, em função da Lei Mansueto. Então, com este avanço, com esse aumento, a fixação no orçamento, uma tendência de crescimento, nos trouxe muito bom efeito. O dia 17 de maio foi marcado pela retomada gradual do expediente presencial e atendimento ao público externo nos prédios do TJ, Palácio e Foros da capital, assim como o retorno da fluência dos prazos processuais, dos processos administrativos e jurisdicionais que tramitam de forma eletrônica. O prédio do Tribunal de Justiça e os foros 1 e 2 da capital gaúcha já estão abertos para o público externo e todas as normas de segurança e sanitárias estão sendo observadas para que o retorno gradual aconteça da forma mais segura possível. Agora nós vamos ver como está sendo o início do atendimento aos advogados e operadores do direito aqui no prédio do TJRS em Porto Alegre. Vem comigo! Aqui acompanhando então os primeiros dias de abertura ao atendimento presencial. Como que está o movimento aqui do prédio do TJRS? O movimento aumentou bastante essa semana, né, em função da liberação das pessoas, e a gente está controlando com a medição, aferição de temperatura, né, logo na entrada, e disponibilizando o álcool em gel, né. Seu Volton, qual é a importância então da abertura dos foros e do TJ agora nesse momento então de pandemia? Isso praticamente não tem valor a ser atribuído, porque é ótimo, é excelente, é ansiado. E nós que somos operadores do direito precisamos que as portas estejam abertas para a gente poder trabalhar e oportunizar o retorno do tribunal. Com o sistema, o EPROC ainda, recebemos ainda muito poucas pessoas. Acredito que com a movimentação dos processos físicos, logo a seguir, teremos um aumento do público externo, né? E o senhor e a sua equipe então estão fazendo de tudo para que esse retorno aconteça da maneira mais segura possível? Sim, exatamente. Perfeito, obrigada então e bom trabalho para vocês. Bom, agora nós vamos até o 13º andar, onde fica a presidência e as vice-presidências, para saber dos magistrados como que está o retorno às atividades presenciais e a volta ao atendimento ao público externo. Agora nós vamos conversar com o desembargador Neivi de Manneto, ele que é terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e conhecido como síndico do prédio. Vem comigo. Desembargador, como que está o clima agora, então, durante a primeira semana de atendimento ao público externo e também com a volta da fluência dos processos eletrônicos? Com a reabertura do Tribunal de Justiça, o atendimento ao público externo, especialmente advogados, essas atividades estão sendo bem-sucedidas. As secretarias de câmaras estão equipadas com protetores de acrílico, os servidores receberam máscaras, face shield, álcool gel, e temos ainda a central de atendimento ao cidadão e a central de secretarias de câmaras no 2º andar, né, para facilitar o acesso dos advogados. E aqui do prédio do TJRS, nós vamos até a Corregedoria Geral da Justiça para conversar com a desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak. Vamos lá?
Corregedor, então desde o último dia 17, algumas comarcas então retornaram às atividades presenciais, inclusive Porto Alegre. Qual é a expectativa então para o retorno do expediente externo? Bem, nós estamos gradualmente abrindo as comarcas para expediente externo, na medida em que o setor de informática nos libera, dizendo que as máquinas já foram revisadas e que os sistemas já estão em operação. E a ideia é que a cada dia, até às 13 horas, a Corregedoria libere uma lista das comarcas que, a partir do dia seguinte, estarão disponíveis para o expediente externo. O que isso significa? Significa que os advogados e os interessados, Ministério Público, Defensoria Pública, poderão ter acesso aos prédios dos fóruns para consulta nos processos físicos, porém os prazos destes processos ainda estão suspensos. Nós estamos com os prazos dos eletrônicos correndo normalmente, porque esses não precisam de acesso aos prédios, mas os físicos estão suspensos até que se regularize todas as comarcas do estado. Mas então o que nós estamos fazendo é um retorno gradual para possibilitar consulta aos autos físicos, mesmo que os prazos ainda não estejam correndo. Perfeito, Corregedora. E paralelamente a isso, as equipes técnicas e de inteligência de informática aqui do Tribunal estão trabalhando para recuperar os sistemas, né? Como que anda então este processo neste momento? Exatamente. A equipe técnica está debruçada já há vários dias, tentando todos os esforços possíveis para regularizar a situação do nosso sistema. Então, nós já estamos com o sistema, o banco de dados das comarcas todo resgatado. O que ainda não se complementou foi a limpeza, né, e a verificação das máquinas locais, que é um processo mais demorado, porque nós temos 165 comarcas, mais de 700 unidades jurisdicionais. Então, todas essas máquinas precisam ser checadas para que a comarca efetivamente possa abrir. A equipe, então, está se empenhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Esse é o nosso propósito, né, de tentar regularizar isso o mínimo possível em todas as comarcas, para que logo em seguida a gente tenha todas as 165 comarcas abertas ao público. E enquanto as comarcas retornam gradativamente às atividades presenciais e o atendimento ao público externo, as equipes técnicas seguem trabalhando para que tudo se normalize após o ataque cibernético que aconteceu no final de abril. A maioria dos sistemas já está funcionando. Entre os progressos obtidos, foram restabelecidos o Diário da Justiça eletrônico, METs utilizados pelos Sejusques, o Plantão Web 2G, TEMES 1G das comarcas do interior, Portal PEC, o sistema para agendamento de audiências com videoconferências e gestão de estágios. As normativas e comunicações, além de informações sobre os sistemas e serviços em operação, estão no site do Tribunal de Justiça. Acesse tjrs.jus.br e saiba mais. Os 18 anos do depoimento especial foram celebrados por meio de um evento virtual promovido pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado. O encontro, realizado nos dias 18 e 19 de maio, faz parte das atividades da 7ª Semana do Depoimento Especial, que retomou a origem e a importância da metodologia que humanizou a escuta de crianças e adolescentes na Justiça. 4.000 profissionais capacitados no Brasil, mais de 1.000 equipamentos instalados e só em 2019, quase 16.000 depoimentos realizados. O depoimento especial, metodologia criada pelo desembargador do TJRS José Antônio Daltoé César em 2003, se tornou lei nacional em 2017 e atinge importantes feitos no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes em todo o país.
Em evento virtual, magistrados e convidados relembraram a trajetória e a implementação efetiva da iniciativa como sistema de escuta protegida. O primeiro dia de seminário foi mediado pela juíza corregedora coordenadora da CIGE, Nara Saraiva, que logo passou a palavra para a Corregedora-Geral da Justiça fazer a fala de abertura do evento. Nós temos muito orgulho, desembargador da AutoE, porque é uma luta que foi encabeçada por Vossa Excelência aí já há 18 anos, como bem falou a Nara, né? E acabou se tornando uma lei muito importante, porque traz, não é, coloca dentro do nosso sistema as garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Após a fala da corregedora, foi transmitida uma mensagem enviada pela rainha Silvia da Suécia. Em 2007, a Childhood, OCIP internacional voltada para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, fundada por ela, se tornou parceira para fortalecer a rede brasileira de proteção. A Childhood Brasil foi parte ativa na elaboração e mobilização para a aprovação da lei Escuta Protegida. E agora somamos esforços para a implementação da lei, não somente pelos tribunais, mas em toda a rede de proteção. Aproveito essa oportunidade para informar que neste mês estamos enviando para todos os municípios um guia de passo a passo para a implementação da lei, especialmente no que diz respeito à escuta especializada. O pleno funcionamento desses projetos de depoimento implantado no estado do Rio Grande do Sul certamente influenciou os demais estados, como sendo uma importante referência nacional, fonte de inspiração e experiência para todo o país. Parabéns! Em 2018, uma jovem esperava o desembargador da AutoE em seu gabinete. Ela levou até ele o seu trabalho de conclusão de curso sobre o depoimento especial. Mas o motivo não era apenas esse. A estudante foi uma das muitas vítimas que o magistrado ouviu nos últimos 18 anos. Ela tinha apenas 10 anos e havia sido abusada por um tio. Emocionado ao falar do gesto corajoso da menina ao confirmar o crime sofrido, o idealizador da escuta humanizada relembrou alguns casos marcantes durante a sua trajetória. E ela disse que aquilo ali foi uma coisa muito importante para ela, porque ela conseguiu se fundar enquanto sujeito de direitos. Então, essas experiências nos dão assim, a garantia de que esse projeto é muito bom, é um dos maiores projetos mundiais dentro do Poder Judiciário, se não é o maior, e tem tudo para engrandecer toda a nossa população. A metodologia também está inspirando iniciativas criadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A conselheira e presidente do Fórum Nacional da Infância e Juventude do CNJ falou sobre um trabalho de escuta que o grupo, criado em 2016, vem realizando em comunidades indígenas quilombolas. Nós estamos trabalhando juntamente com antropólogos, com psicólogos, com juristas, professores, né? Então, assim, representantes também do sistema de justiça, não apenas do Poder Judiciário, para podermos fazer planos pilotos, né? A gente vai fazer um protocolo e depois vai tentar aplicá-lo em várias específicas e aí várias espalhadas por diversas regiões do país, para que a gente consiga, né, criar o que vem previsto na própria Resolução 299, que seria a necessidade de um protocolo específico para essas comunidades. A capacitação dos profissionais encarregados de desempenhar a escuta protegida das vítimas foi destaque no segundo dia de seminário. A assistente social da CIGRS, Marleci Hofmeister, conversou com as psicólogas Betina Tabajaski, do TJRS, e Rochelle Trigueiro, do TJ do Ceará. Elas falaram sobre a importância da lei do depoimento especial para toda a rede de proteção. O depoimento especial é isso.
é colocar essa criança nesse lugar, resgatar esse direito que já tem lá há muito tempo na Convenção dos Direitos da Criança, tem no Estatuto da Criança, mas que era esquecido. E foi iniciado na última semana o projeto piloto da implantação do sistema EPROC nos juizados especiais criminais. A iniciativa inclui as comarcas de Porto Alegre e Santa Maria e será realizado durante 2 semanas com ingresso opcional. A partir do dia 31 de maio, o ingresso passará a ser obrigatório e será iniciada a implantação nas demais comarcas do estado. A partir da implantação do GCRIM no EPROC, o ingresso de processos no primeiro grau passa a ser 100% eletrônico. Já está disponível mais uma funcionalidade importante aos usuários externos, advogados e entes públicos que atuam no sistema do processo eletrônico. Desde o último dia 17, a juntada de mídias pode ser feita diretamente no peticionamento, respeitando os formatos e limites de tamanho permitido pelo sistema. Desta forma, não será mais necessário que os advogados se dirijam às centrais de atendimento para a inclusão de áudios e vídeos na plataforma. Nosso programa vai agora para um breve intervalo e, a seguir, encontros do grupo de mediação da volta às aulas. Já voltamos. Fez aquela tão sonhada compra e, ao pedir o termo de garantia, a loja se negou. E agora? TJRS responde. De acordo com a legislação, deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia devidamente preenchido é crime. A pena prevista para esta infração é de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Na última semana, mais 5 sessões de mediação ocorreram entre os envolvidos no conflito relacionado ao retorno presencial das aulas no estado. Para buscar um melhor entendimento e ouvir todos os envolvidos, o Sejusc realizou sessões de mediação segmentadas no decorrer da última semana. Após encontro com 36 participantes na semana anterior, no dia 17 estiveram reunidos virtualmente representantes do Sindicato dos Municipários da capital, o Simpla, e da Associação das Mães e Pais pela Democracia, com o município de Porto Alegre. Com relação às escolas municipais, também já se antecipou, já se andou bastante, né? Já se conseguiu galgar mais uns degraus, né? No sentido da participação também do sindicato no COI municipal, né? Que justamente tem essa função de fazer esse monitoramento e fiscalização. Já no dia 18, o tema das discussões foi a testagem e a alteração da ordem de prioridade da vacinação contra a Covid-19. O desembargador do TJRS, Leoberto Branquer, e a juíza Dulciana Optis, coordenadora do Sejusc Porto Alegre, conduziram as atividades. Também se está trabalhando, né, nesse sentido de se viabilizar ambas, tanto a vacinação como a testagem. Claro que a vacinação não é possível de negociar no âmbito do Sejusc, embora já tenha tido conversações com o Ministério Público, porque depende também de uma atitude política e tem entendimentos no STF, né, que já teve uma decisão numa ação que o Estado ingressou, né, no sentido de não prover a possibilidade do Estado começar a vacinação, mas deixou em aberto que, dependendo das peculiaridades de cada ente administrativo, isso poderia ser feito. O trabalho de mediação realizado pelo Sejusc teve prosseguimento no dia 19 de maio. Estiveram reunidos representantes dos sindicatos dos professores do ensino privado, da Associação de Pais e Mães pela Democracia e da Procuradoria-Geral da Justiça. A coordenadora do Sejusc destacou os pontos convergentes entre o grupo, que além da vacinação para todos, trata do retorno necessário e seguro para profissionais e estudantes, com a fiscalização e o monitoramento. Em relação ao sindicato e às escolas privadas, né, eles já conseguiram chegar a um entendimento parcial no sentido de elaborar um termo de compromisso, né, que justamente, além daqueles protocolos, né, além da questão
do momento de abertura, de fechamento, que tem a ver com esse novo decreto do governo, né, e os 3 As, né, principalmente em relação à questão da fiscalização, né, que é importante o monitoramento e a fiscalização para verificar se isso efetivamente está acontecendo e se as escolas podem permanecer abertas, se estão cumprindo esses requisitos, inclusive, que estão sendo exigidos lá, que estão previstos nesse decreto do governo. Até o momento, não se estabeleceu um acordo definitivo, mas após muito diálogo, as discussões evoluíram e prosseguem na próxima semana. Está prevista uma nova sessão de mediação segmentada entre o CEPERS, Sindicato de Trabalhadores do Ensino Privado, e o Executivo Estadual. Acho que a gente está evoluindo, faz parte do processo de mediação justamente isso, tentar conciliar, convergir os interesses. Não tem outro caminho para a solução desse conflito a não ser a solução negociada. Senão ele vai permanecer. E a cada situação fática que mudar no cenário da pandemia, né, a cada nova ocorrência que vai ter, né, em relação à pandemia, o agravamento ou não, vai gerar um novo problema. Então, eles têm que ter isso bem acertado entre eles, né, especialmente nesse monitoramento, para ver que medidas têm que ser tomadas. Um projeto piloto de conciliação pré-processual da dívida ativa do município entre o Sejusc de Pelotas e a prefeitura local teve consenso em todas as sessões realizadas. A parceria foi firmada em novembro de 2020, com o objetivo de agilizar e qualificar a cobrança da dívida ativa na cidade. A tentativa de acordo evita o início de um processo judicial para a cobrança, e a conciliação pré-processual reduz os riscos de uma ação entre os envolvidos. Nós estamos muito felizes com o resultado desse projeto. É um projeto inovador, porque possibilita ao município a cobrança de uma dívida sem o ajuizamento de uma ação, sem um processo. É uma cobrança pré-processual, o que é bom para todos. É bom para o judiciário, porque resolve um conflito sem um processo. É bom para o município, porque recebe o seu crédito de modo mais rápido. E é bom também para o devedor, para o munícipe, porque pode quitar a sua dívida, resolver o seu caso sem as despesas, o tempo e o transtorno que muitas vezes causa um processo judicial. O procurador-geral do município, Eduardo Chaim Trindade, afirmou que nestes primeiros meses do ano, a prefeitura já arrecadou R$50 mil com o trabalho junto ao Sejusc. Nós conseguimos uma recuperação de crédito na ordem de R$50 mil, a um custo baixo, o que se demonstra atrativo para o município, tendo em vista que todos esses créditos até então eram de grande dificuldade para o município buscar um sucesso na recuperação desses valores. Portanto, acredito que, dando sequência a esse projeto, se mostrará cada vez mais interessante e rentável para o ente público municipal a utilização da plataforma do Sejusc. A comarca de Pedro Osório realizou a entrega de 12 cestas básicas no último dia 13 aos conselhos tutelares dos municípios de Pedro Osório e Cerrito. Os alimentos foram arrecadados por meio de campanha lançada no dia 23 de março e serão distribuídos para famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. O evento ocorreu no foro local, respeitando as orientações dos órgãos de saúde. A campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene segue no foro de Pedro Osório, localizado na Avenida José Bonifácio, número 1968, onde os itens podem ser entregues.
Com o objetivo de conter a propagação da Covid-19 nas penitenciárias moduladas de Osório e Uruguaiana, os juízes locais determinaram que estão suspensas as audiências pelo sistema de videoconferências, televisitas, atendimentos em parlatório, assim como a apresentação dos presos às audiências presenciais ou por meio virtual e demais solenidades que não demandem urgência. A determinação da penitenciária de Osório se dá até o dia 25 deste mês e a de Uruguaiana até o dia 6 de junho. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui. Semana que vem estou de volta e eu espero por você. Até lá!